Olá, vamos entender o comprimento da circunferência e a área da circunferência também neste vídeo. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é o comprimento da circunferência. Tem algumas pessoas que falam assim, o perímetro da circunferência. Então, o que é isso? É medir mesmo a circunferência. Medir com a régua não ia ter jeito, porque a régua não é, ela é dura, né? Ela é rígida. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar um barbante, circular, depois abrir aquele barbante e medir na régua, igual ali o desenho está dizendo sobre essa linha pretinha aí, né? Ela circula, depois eu tiro ela para medir. Então, como é que eu vou poder fazer isso para medir qualquer uma se eu não tiver o barbante? Basta eu saber o que é diâmetro e o que é raio, tá? Isso é importante saber. Lembrar que o diâmetro são 2 raios. Lembrar que o diâmetro passa pelo centro da circunferência. Lembrar que o raio é o segmento de reta que vai do centro da circunferência a qualquer ponto dela. A gente já sabe que em qualquer circunferência, se eu dividir o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, o número é igual, e é igual a π, né? Vamos lembrar daquele π 3,14, blá, 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 porque é um número irracional. Qualquer uma, né, gente? Pensa, uma pequenininha, uma grandona. Lembrar que quando é uma pequenininha, o comprimento é um tamanho, mas o diâmetro também é menor. Se for uma grandona, o comprimento é grande, mas o diâmetro também é grande. Então, aquilo ali é uma razão, e a razão entre o comprimento e o diâmetro é sempre π. Então, repare, π não é o comprimento dividido pelo diâmetro? Então, quanto que seria o comprimento? Só multiplicar cruzado aqui, né? Vamos multiplicar cruzado. Comprimento é igual a diâmetro vezes π. Então, se eu pegar o diâmetro de uma circunferência e multiplicar pelo π, eu vou achar o seu comprimento. Dá para fazer isso com raio? Dá sim. O diâmetro não é 2 raios? Não são 2 raios? Então, eu poderia escrever essa fórmula também dizendo 2 raios vezes π. Tem gente que já gosta de falar 2πr, né? E aí tem umas regrinhas, umas dinâmicazinhas para a gente gravar com mais facilidade. Mas é isso. Comprimento, diâmetro vezes π ou 2 raios vezes π, que dá no mesmo. E a área da circunferência? Então, para a gente entender a área, a gente tinha que pensar o seguinte. Vamos pegar essa circunferência e dividir em partes, em 4 partes. Então, eu teria uma coisa mais ou menos assim, ó. Repare, certo? Agora, vamos dividir a mesma circunferência em 8 partes. Então, agora eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, cada vez que eu vou fazendo mais partes, aí imagina agora 16. Então, cada vez mais que eu vou aumentando aquele número de partes, mais se aproximando de um paralelogramo ou de um retângulo, eu estou, reparem, cada vez mais, ó, se aproximando, ó, imagina, ó, tá assim, depois já tá assim, né, os pedacinhos diminuindo, e assim sucessivamente. Então, cada vez mais eu estou me aproximando de um retângulo, né? Então, vou pensar nesse retângulo aqui, ó. Esse retângulo, imagina que, ó, todas essas voltinhas aqui, elas são o comprimento da circunferência. Então, quanto seria a minha base do meu retângulo? Seria o comprimento da circunferência dividido por 2. Por quê? Porque eu tenho metade do comprimento aqui, ou seja, metade das bolinhas estão aqui e as outras metades estão aqui. Então, qual que é a metade do comprimento de uma circunferência? O comprimento da circunferência é 2πr, como a gente já viu. E a metade de 2πr é πr. Então, a base seria πr. E quanto seria a altura? O que seria essa altura aqui, ó? Essa altura aqui, ó. E essa altura aqui é quem? O raio. Então, vamos. Base vezes altura. A área, então, da circunferência seria πr ao quadrado. Então, quando eu quiser saber a área de uma circunferência, basta eu fazer π, 3,14, blá, 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 vezes o raio ao quadrado. Então, só para recapitular, vamos colocar aqui a nossa fórmula, πr ao quadrado. Tudo bem. E se eu tivesse, gente, agora um setor circular? O que é isso? O setor circular é um pedaço da circunferência que o vértice é o centro da circunferência, né? Então, ótimo, porque ali já dá pra gente saber o raio, né? 3. E a gente também sabe ali o ângulo, 90 graus. Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer uma regra de 3. Porque a gente sabe a área da circunferência total e a gente sabe quantos graus tem uma circunferência total.
Então, vamos pensar aqui, ó, área e grau. Qual é a área daquela circunferência total? Πr ao quadrado. Então, π vezes 3 ao quadrado, certo? E quantos graus tem no total? 360. Né? A circunferência toda, 360, πr ao quadrado. Agora, um pedaço da circunferência. No caso, eu quero só 90 graus. Então, 90 graus está para x, que é a área que eu quero. E ali eu tenho uma regra de 3. Então, vamos desenvolver aquela regra de 3 ali. 360x, que é igual a 90 vezes 9π. Fiz 3 ao quadrado, 9. Vamos passar o 360 para lá dividindo. Como é que vai ficar? Vou cortar esse zero aqui que eu não sou boba. 9 por 36, vou cortar também. 4, né? Estou simplificando. Então, qual que é a área do setor? 9π sobre 4. Então, quando tiver área de setor, basta eu fazer uma regra de 3 simples para a gente observar aí a área do setor. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até mais.